E se a sua maior fraqueza não fosse aquilo que os outros veem, mas o que você esconde todos os dias atrás da sua própria armadura invisível? Você já se sentiu sufocado por expectativas? Como se o mundo inteiro esperasse que você fosse forte, brilhante, capaz, o tempo todo? Essa sensação de carregar um peso invisível é mais comum do que parece. E, acredite, até mesmo um dos maiores heróis do cinema já passou por isso. Tony Stark. O gênio bilionário, criador da armadura mais poderosa do planeta, líder irreverente e sempre pronto com uma piada afiada. Para o mundo ele era invencível, mas, por trás dos flashes, da arrogância e do ouro reluzente de sua persona, existia um homem vulnerável, um homem que conhecia de perto a ansiedade. O que poucas pessoas percebem é que a jornada de Tony, ao longo de todos os filmes, não é apenas sobre salvar o mundo. É, na verdade, sobre salvar a si mesmo, sobre aprender a lidar com seus próprios medos, sua fragilidade e suas crises de pânico. E é por isso que, neste vídeo, eu quero te convidar a olhar para o Homem de Ferro de uma forma diferente. Vamos mergulhar não apenas no herói, mas no ser humano. Entender como suas lutas internas refletem algo que muitos de nós vivemos diariamente. E como podemos aprender, através dele, a enfrentar nossas próprias batalhas invisíveis. Porque, no fim, compreender Tony Stark é também compreender a nós mesmos. À primeira vista, Tony Stark parecia ter tudo: gênio, bilionário, playboy, filantropo, carros velozes, mansões luxuosas, inteligência extraordinária e, claro, a armadura que redefiniu o que significava ser um herói moderno. Ele sabia vender essa imagem. Sempre sarcástico, confiante, com uma piada na ponta da língua, Tony era a personificação da invencibilidade. Para o mundo, e até para muitos espectadores, ele parecia imbatível. Mas essa persona dourada escondia rachaduras profundas. Os estilhaços em seu peito eram mais que um problema físico, era um lembrete constante de sua vulnerabilidade, símbolos de que, por trás da tecnologia e da arrogância, havia um homem em luta consigo mesmo. Momentos marcantes revelam essas fissuras. As madrugadas passadas em projetos sem fim, não por paixão, mas pelo medo de silenciar e encarar os próprios pensamentos. Os instantes após as batalhas, quando o sorriso desaparecia e restava apenas um olhar vazio, denunciando a queda da máscara. Esse é o paradoxo de Tony Stark. O homem que parecia o mais forte era muitas vezes o mais frágil quando tirava a armadura. E isso nos leva a uma reflexão. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Quantas vezes vestimos nossas próprias armaduras invisíveis para esconder inseguranças? Tony, nesse sentido, é mais do que um personagem. É um espelho da nossa necessidade de parecer fortes, mesmo quando estamos despedaçados por dentro. É nessa contradição que sua jornada ganha profundidade. Enquanto o mundo aplaudia o bilionário brilhante, dentro dele crescia um peso que nem todo reconhecimento podia aliviar. Esse peso se tornaria incontrolável quando Tony encarou algo além de sua compreensão. Não era apenas sobre lutar contra vilões humanos, era sobre enfrentar o desconhecido. Foi em Nova York, diante dos Chitauri, que sua vida e sua mente mudaram para sempre. Até a Batalha de Nova York, Tony Stark acreditava estar no controle. Ele dominava a tecnologia, os negócios, as manchetes e até mesmo o campo de batalha. Mas quando o portal se abriu e uma legião alienígena invadiu a Terra, algo dentro dele se quebrou para sempre. Enfrentando os Chitauri e carregando um míssil nuclear pelo portal, Tony descobriu um novo medo. Não era apenas o medo da própria morte, mas o pavor de ver todo o planeta destruído e sentir que não seria suficiente para impedir. Esse trauma não desapareceu com a vitória. Pelo contrário, plantou uma semente silenciosa. O gênio bilionário passou a sofrer insônia, crises de pânico e pesadelos recorrentes. Enquanto o mundo o via como herói, ele se enxergava como alguém que quase falhou diante da maior ameaça de sua vida. E é aqui que a filosofia de Søren Kierkegaard ilumina o quadro. Em O Conceito de Angústia, ele descreve a ansiedade como a vertigem da liberdade, a percepção de que cada escolha pode nos levar à ruína. Para Tony,
Nova York não foi apenas uma batalha, foi o confronto direto com o peso de suas decisões e suas consequências. Dessa angústia nasceu sua obsessão. Ele construiu dezenas de armaduras, como se pudesse blindar tanto o corpo quanto a mente. Cada nova invenção era uma tentativa de controlar o incontrolável. E desse medo surgiu também o seu maior erro, o projeto Ultron. Ultron não nasceu da arrogância pura, mas do desespero. Tony sonhava com um escudo em torno do mundo, mas o desejo de evitar outra invasão o levou a criar uma ameaça ainda maior. Aqui vemos a ironia da ansiedade. O que deveria proteger pode acabar gerando novos perigos. Kierkegaard já apontava isso. A angústia tanto pode nos alertar quanto nos paralisar ou conduzir a decisões desastrosas. A pressão de ser o homem de ferro corroía sua paz. Não era mais apenas um inventor brilhante, era o protetor da terra. Mas a responsabilidade esmagadora o colocou num campo minado emocional, onde qualquer passo em falso parecia capaz de trazer catástrofes irreversíveis. E é nesse ponto que sua história mais dialoga conosco. Quem nunca carregou o peso das expectativas? Quem nunca acreditou que precisava dar conta de tudo sozinho, sem espaço para erros? A angústia existencial que devorava Tony é, em alguma medida, a mesma que enfrentamos quando sentimos que nunca somos o suficiente. O Tony que sai da Batalha de Nova York já não é o mesmo que entrou. Além da armadura, ele carrega agora o fardo invisível de tentar impedir o inevitável. Quanto mais busca controlar, mais percebe sua vulnerabilidade. E essa jornada nos mostra algo essencial. A ansiedade não é um problema exclusivo dos heróis. Ela é profundamente humana. O que Kierkegaard chama de vertigem da liberdade é também o que sentimos diante das escolhas e responsabilidades da vida. Mas como lidar com esse peso? Veremos como Tony recorreu a mecanismos de fuga, álcool, isolamento, trabalho obsessivo na tentativa de conter a angústia, mas acabou se aproximando perigosamente da ruína. Tony Stark não lutava apenas contra inimigos externos. Sua batalha mais dura era contra si mesmo. Mesmo sendo um gênio reconhecido mundialmente, a dúvida o corroía. Não importava quantas vezes salvasse o mundo, a voz interna insistia. E se eu falhar da próxima vez? E se eu não for suficiente? Esse medo constante o empurrava para o perfeccionismo. Armadura após armadura, sistemas de defesa cada vez mais complexos, tudo na tentativa de eliminar variáveis que não podiam ser controladas. Mas, no fundo, cada invenção revelava sua fragilidade. Quanto mais tentava blindar o mundo, mais se expunha. A responsabilidade de orientar Peter Parker só intensificava esse peso. Ser mentor ampliava sua ansiedade, pois agora ele não era apenas responsável por si mesmo, mas também pelo futuro de outro herói. Cada conselho carregava a sombra do "e se eu errar?" E se pensarmos bem, não fazemos o mesmo? Quantas vezes assumimos mais do que podemos, acreditando que precisamos carregar tudo sozinhos? Fingir força nos cansa, nos afasta de quem poderia nos apoiar. Tony nos mostra que coragem pode ser admitir medo e buscar ajuda. Brené Brown, em A Coragem de Ser Imperfeito, reforça isso. Mostrar-se imperfeito não é sinal de fraqueza, mas de coragem. Quando ousamos nos mostrar de verdade, criamos conexões reais e encontramos força. Olhando para Tony, entendemos. Suas armaduras eram apenas fugas. Ele acreditava que ferro e tecnologia poderiam protegê-lo, mas o que mais precisava era coragem para ser humano. Quantas vezes criamos nossas próprias armaduras invisíveis, trabalho excessivo, sarcasmo, indiferença, para encobrir medos? Essas defesas nos protegem ou apenas nos impedem de viver plenamente? A história de Tony nos lembra que a ansiedade é universal. Até quem parece ter tudo pode se sentir insuficiente. Quando nossas próprias armaduras passam a nos controlar, o que deveria proteger se transforma em prisão. E agora veremos como suas fugas quase o levaram à ruína, mostrando que até o herói mais brilhante
pode ser consumido pela própria sombra. Para lidar com a dor que o consumia, Tony Stark buscou refúgio em mecanismos de fuga. Inicialmente, festas regadas a álcool, sarcasmo constante e um estilo de vida caótico pareciam aliviar sua ansiedade. Mas havia um padrão claro. Ele tentava anestesiar o medo. Com o tempo, os excessos deram lugar à obsessão pelo trabalho. Projetar novas armaduras se tornou sua válvula de escape, como se cada invenção pudesse silenciar o vazio dentro dele. Trancado em sua oficina madrugada após madrugada, Tony não apenas exercia genialidade, ele tentava escapar de si mesmo. Muitos de nós fazemos o mesmo. Não pode ser construindo armaduras, mas distrações, excesso de trabalho ou hábitos que nos afastam de quem somos podem funcionar como fuga. O problema é que essas válvulas de escape, que parecem proteção, acabam se tornando prisões. No caso de Tony, o preço foi alto. Afastou-se de Pepper, rompeu pontes com o Rhodey e entrou em atritos com os Vingadores. Cada tentativa de esconder a vulnerabilidade só a tornava mais evidente. Em A Coragem de Ser Imperfeito, explica que essas armaduras emocionais distanciam da conexão verdadeira. A armadura física de Tony refletia a emocional, um escudo contra o medo e a intimidade. Criamos barreiras semelhantes e acabamos nos sufocando por elas. Até quando vamos carregar essas defesas? Até quando acreditaremos que só seremos aceitos se parecermos fortes? No caso de Tony, o peso quase o destruiu. Søren Kierkegaard descreve essa pressão como a vertigem da liberdade, o conflito entre responsabilidade e incerteza diante do futuro. Armaduras criadas para sobreviver podem impedir que vivamos plenamente. Em Vingadores Ultimato, Tony Stark finalmente alcança algo que muitos só imaginam: paz e família. Ele constrói uma vida com Pepper e Morgan, um raro momento de alívio para sua mente atormentada. Pela primeira vez, podemos vê-lo sorrir sem a armadura, apenas como Tony, marido, pai, humano. Mas o chamado do dever nunca desaparece. O Homem de Ferro, protetor da Terra, não pode se desligar do mundo. O peso de suas responsabilidades continua, como uma sombra silenciosa. A ansiedade que o acompanhou desde a Batalha de Nova York retorna, agora em escala final. Então chega o momento definitivo. Tony toma a decisão mais difícil de sua vida: sacrificar-se para salvar todos. Cada passo é carregado não apenas de estratégia, mas de um peso emocional imenso. Ele compreende que, para proteger o futuro, precisará aceitar seu próprio fim. Essa escolha revela uma verdade essencial sobre sua humanidade. Não se trata da armadura, do poder ou do controle absoluto. Trata-se de assumir responsabilidade por aquilo que amamos e dar sentido ao medo através do amor e do sacrifício. Tony mostra que coragem verdadeira é agir mesmo quando o preço pessoal é extremo. Aqui, extraímos uma lição direta para nossas vidas. A ansiedade pode nos consumir, mas também nos lembra do que realmente importa. Assim como Tony, enfrentamos decisões que testam nossos limites, nos tiram da zona de conforto e desafiam a transformar medo em ação significativa. Ao longo de sua trajetória, Tony ensina que reconhecer a própria vulnerabilidade não é fraqueza, mas força. Aceitar que não podemos controlar tudo nos permite agir de maneira mais consciente e humana. A armadura protege o corpo, mas não carrega o peso da alma. O sacrifício final de Tony fecha um ciclo que começou na Batalha de Nova York. Ele nos lembra que, mesmo sob pressão máxima, podemos escolher quais batalhas valem o preço. Cada ato consciente de coragem transforma o medo em propósito e a ansiedade em ação. Se você se identificou com a luta de Tony, reflita. Quais são os campos minados emocionais que enfrenta hoje? Quais responsabilidades ou medos impedem você de agir com coragem? Reconhecer isso é o primeiro passo para transformar vulnerabilidade em força e medo em propósito.